volta ao nosso canal. Eu sou a Ava da Terra, para quem não me conhece, e esta é mais uma mensagem do além para você. Uma leitura intuitiva, coletiva, atemporal. Por ser uma leitura coletiva, não vai bater com todo mundo. Então, exercite a sua intuição, o seu bom senso. Aquilo que ressoar com você e o seu momento, você leva para o coração e agradece. O que não ressoar, você solta e deixa para quem for ressoar. Se você gostar do meu trabalho, você pode se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um joinha, deixar um comentário ou compartilhar o vídeo. Todas essas coisas ajudam muito no crescimento do canal e é uma forma de você agradecer a minha presença, a minha intenção e a mensagem passada aqui através do oráculo das cartas. Se você quiser uma leitura na sua própria energia, você pode me contactar através do e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. E aí você vai saber as leituras disponíveis, os valores, e a gente pode agendar, tá bom? Hoje eu vou começar com o Lenormand, com o cigano. Faz tempo que eu não uso ele, senti de usá-lo hoje. Depois a gente vai para o Smith-Waite. Ou uma versão dele, né? Respire fundo. Se puder, descruze mãos, braços, pernas. Tire um momento para se inspirar e se ancorar nesse momento, nesse instante que você está vendo essa leitura, seja quando for. E boa sorte. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Vou cortar. Oxalá me mostrou o caminho do mar, na manhã seresque, nas ondas de lá. Oxalá tenha pena de mim, não me deixe sair por aí sem pedir que ela olhe por mim. E quando o seu axé transborda sobre a areia, levo flores pro Odoiá, esperando a lua cheia pra clarear a estrada de prata do mar. Pra clarear a estrada de prata do mar, pra clarear a estrada de prata do mar. Iemanjá sempre presente muito forte nas nossas leituras, né? Salve, grande mãe das águas. Vamos lá. As nuvens. Tem aí algum anuviamento, alguma confusão, alguma falta de clareza. A âncora em algo que te prende, que te pesa, que te segura em algum lugar, em alguma situação, em algum contexto. Então você tá firmada e não sei se firmada, presa, né? Vamos ver ainda aqui qual é a energia. Mas por conta dessas nuvens, tem algo, você tá presa a algo, a uma situação, a um contexto, a uma pessoa, a uma relação, a um emprego, enfim, seja lá o que for, e existe uma falta de clareza aí nesse contexto. Acho que você tá buscando clareza sobre o sol. A clareza chegou. O cão. É sobre lealdade, é sobre as suas... Eu sinto que é sobre as suas próprias noções de lealdade. O que é ser leal para você? O urso. Ixi. E as flores, o buquê. No fundo eu tenho... Abriu aqui, eu tenho o jardim. E abriu aqui o coração quando eu puxei para ver o fundo.
A clareza, né? Você tá aí ancorado numa situação, você se sente presa a uma situação, você tá vendo que a cegonha, ela está olhando que cegonha é algo novo, né? E é um pássaro, é um dinossauro que voa. E ela tá observando aqui essa âncora. Então você se pegou, ou vai se pegar, né? Ou nos últimos dias, ou geralmente as primeiras cartas elas vão narrar um momento que você está, para quem é essa leitura, né? Então, provavelmente chegando aqui nessa leitura, você está se sentindo um pouco preso a uma certa situação, ancorado, né? A uma certa situação, procurando clareza, buscando clareza sobre essa situação, buscando entender o que, que eu estou fazendo aqui, porque o que, que me prende a essa situação. E aí o sol leonino, né, vem aqui majestosamente reinando e é como se quando o sol batesse na situação, ele enche todos os buraquinhos, ele bate em todos os lugares, ele alcança cada dobrinha, cada parte dessa situação. As nuvens se dissipam e você vê primeiro o cão. Você vê que o que originou essa âncora, esse abaixar da âncora, né? Esse settling down, esse aquietar-se, acosar-se, a pausa nesse lugar, descer a âncora nesse lugar foi um senso de amizade, um senso de lealdade, um senso de fidelidade, até eu tô sentindo, né? Você vê que esse cão, ele é um cão. Olha só esse cão, ele mora numa casa com lareira, ele tem uma coleira com joias, né? Então, é um senso de lealdade? Sim, mas é um senso de lealdade baseado. Ao que você era leal? A uma pessoa? Talvez. A uma situação? Talvez. Mas era uma situação proveitosa. É uma pessoa que te dava algo em troca. Então, assim, era como se, por gratidão ao que estava sendo oferecido, você se sentia leal. Você quer honrar essa, esse presente, essa oferta, o que está disponível, né? O que essa pessoa te oferece, o que essa situação te oferece. Então, como se baixar a âncora fosse natural. Só que nem o urso aqui. É como se essa lealdade ela fosse virando uma possessividade. Como ele está acima aqui, muito provavelmente, para algumas pessoas, a situação, o contexto ou a pessoa, né? Que se sente dona, proprietária, em posse de você, da sua lealdade. Mas você sente que essa pessoa não é essa situação, esse contexto. Eu tô falando muito essa pessoa, né? Então, para muitas pessoas vai ser uma relação de fato. Existe uma possessividade, existe um ciúme e é como se você olhasse para essa situação e você pensasse: eu até encaro isso, mas não com essa pessoa, não nesse contexto, não desse jeito. Né? O problema não é a possessividade para você. Você não acha que a possessividade seja um problema, que o ciúme seja um problema. Mas desse jeito, nesse contexto, dessa maneira, dessa pessoa, é algo que como que se não coubesse e você tem essa ideia, essa iluminação de que talvez em algum lugar haja um contexto, um lugar onde isso seja bom, né? Eu acho que isso aqui tem a ver não com ciúme e possessividade, mas com pertencimento, né? Porque a gente tende a confundir um pouco as coisas e até emocionalmente nas relações, na forma que a gente interage com o mundo.
Então, resumindo aqui, você se vê ancorado a uma situação, a um contexto que você talvez num primeiro momento ou por muito tempo não entendia o que estava acontecendo, tá vendo? Tanto o macaquinho aqui com o pássaro tá olhando para as nuvens e tentando entender o que está acontecendo, quanto a cegonha aqui. Então, assim, muita confusão, muita anuviamento mental, falta de clareza. E aí você busca clareza. E o Sol Leonino, ele entrega tudo. O astro-rei reina no céu e ele te revela que a sua natureza, ela é uma natureza leal, fiel, mas ela não é incondicional, né? Você está disposto a ser leal e fiel a partir daquilo que é oferecido. E aí você leva isso para o coração e você se analisa e você se questiona, né? Qual é o valor disso? Qual é o valor da minha lealdade? Pelo que eu estou disposto a trocar a minha lealdade? A minha presença, a minha constância, a minha amizade. E aí o urso, ele vem nessa situação, uma clareza sobre o desenvolvimento, né? O que começou como uma lealdade, uma tentativa de agradecer o que era recebido por honra ou por uma noção de honra, em algum momento azedou e virou uma coisa um pouco reativa quase, né? Existe uma reatividade aqui. É meu, é meu, é meu. Então, ou você se sente assim com relação a essa situação, ou se esse contexto tiver a ver com uma relação, a pessoa também pode se sentir. E os dois também é possível, tá? Porque existem muitas relações assim, onde ambas as pessoas são ciumentas, possessivas. E aí é como se quando a luz, né, a clareza vem, a luz bate nisso, é como se ela batesse torta, assim, sabe? Você vê como o que você idealizou como uma lealdade, uma honra, um agradecimento, na verdade, cresceu para virar outra coisa. Isso aqui não era um urso, né? Você achou que era um cachorro. Você achou que a sua lealdade era um cachorro a ser domesticado, mas ela era um urso. Acho que para algumas pessoas aqui é sobre selvageria, é sobre a selvageria da sua lealdade, a selvageria do seu afeto, a intensidade com que você deseja se entregar a uma situação, a um contexto, a uma pessoa. E que te faz sonhar, imaginar com algo novo. Um lugar onde essa possessividade, esses ciúmes, onde essa selvageria faça sentido. E aí aqui no fundo tem um jardim com o coração, né? Como se fosse encontrar alguém, encontrar uma nova pessoa. Vamos tirar mais cartas? O que é mais sobre isso? O que esse coletivo precisa saber? O que precisa ser revelado? Eu vou só tirar do maço, porque eu não tô conseguindo embaralhar direito, tá? Uma, duas, três. Daqui a pouco eu mostro. Estou tirando pra vocês verem que eu não tô. Mais duas. Na verdade, mais... Vamos lá. No fundo eu tenho o Imperador, a Força, vamos entender aqui, tem uma resistência, Pagem de
ouros. O enforcado. O diabo. A louca. É a Rita Lee nessa carta, gente. Fala, se não parece a energia dela toda, toda. E o 2 de espadas. Bom, primeiramente, isso que eu falei sobre, né, a selvageria do afeto, a intensidade com que deseja se entregar, é por aí, tá? Veio a louca aqui em cima, que é a vontade de soltar os cavalos, com o diabo, que é o corpo, né? O diabo é o corpo, o diabo com o cão. É a terra, é o corpo, é viver no corpo, né? Tanto é que o diabo na sombra é vício, é dependência, é medo. Então, a gente tem aqui uma resistência, uma estagnação, mais uma vontade de se jogar. Então, é como se você enxergasse o valor que você tem, o que você tem para oferecer, o que você tem para aprender, o que você tem para dar. Mas existe uma estagnação. É meio que você se enrolando no seu próprio, na sua própria fita aqui, né? Então, assim, eu sinto que é continuação. Então, assim, você enxerga toda essa situação, você toma consciência, né, de por que você está ancorado, o que você esperava no início, como você enxergava as suas próprias atitudes e a sua intenção de ser leal, de honrar, de ser grato, e como isso se transformou e azedou numa possessividade, num ciúmes que não cabe nessa situação. E aí você resiste se mover. É como se para entender o que estava acontecendo, você teve que se virar nos 30, você teve que se colocar de ponta cabeça, você teve que fazer muito esforço para se colocar numa nova perspectiva, e aí você estagnou aqui. Tipo, nossa, eu já fiz todo esse esforço para entender, agora eu tenho que fazer mais esforço, mais movimento. Só que dentro do seu coração a vontade é o louco. Perdão. É se jogar. É se entregar, é soltar as amarras e pular no abismo, né? É acreditar de olhos fechados. E aqui com 2 de espadas, eu não sinto que é uma decisão, eu sinto que é uma guiança, né? A força, o enforcado e o louco. Você tem a coragem e talvez, olha o valor aqui, ela tá olhando bem para cima. Você tem a coragem, você tem a capacidade de aprender a exercitar a sua coragem, a domar as situações da sua vida, a usar a sua selvageria para... É a carta leonina também, né? Curioso. Para avançar, para resolver problemas, para dar conta dos desafios da vida. É como se quando você entra na mente, você estagna. Se você precisa mudar de posição para ter uma nova perspectiva, isso te consome tanta energia que você fica cansado e estagna. Só que o chamado aqui, tanto da coragem, do sol leonino, da força, da vitalidade, do fogo da vida, é o corpo, o diabo. O desafio é viva menos na sua mente. Não fica pensando se você vai para lá ou para cá. Confia. O louco aqui com 2 de espadas é guiança. Você não tá vendo para onde você tá indo, para onde o seu coração quer te levar, o sol brilhando. Mas você tá indo
em direção a si mesmo, a si mesma. O valor da sua coragem, né? Você pode pensar, não, eu preciso tirar essa âncora daqui, eu preciso sair, escapar, fugir, break free, né? Me libertar de algo. Só que o primeiro chamado, ele não é se libertar de um contexto ou alguém, mas se libertar das prisões que a sua mente pode criar para você. Se libertar de perspectivas que te afastam de você mesma, de você mesmo, do seu corpo. O chamado aqui é coragem e corpo, tá? Coragem e corpo. A vontade, o fogo, a intenção, o ímpeto de recomeçar, de se jogar. A louca, ela não precisa ter coragem, porque ela é a coragem. Ela não pensa, o medo, ele não faz parte da experiência do louco. O medo, ele é quase um mito pro louco, porque o louco não tem medo, o louco vai, o louco mete o louco, sabe? À beira do abismo, ouvindo música, curtindo, passeando pela vida, sem pressa, ou com pressa, mas se jogando, vivendo intensamente, né? Aqui com o urso, é isso, você quer um contexto, o que você deseja é um contexto e um lugar, uma pessoa, uma relação, um emprego, uma casa, seja o que for, que te permita ser livre, sentir-se livre, né? Não livre de... Isso aqui não é sobre necessariamente, tá? Libertinagem, nada desse jeito. Isso é sobre sentir-se livre para ser quem se é. Para ser intenso, para amar intensamente, para rir intensamente, para sonhar intensamente. E esse desejo, ele é tão genuíno e tão forte que... E é seu de direito, esse desejo, que você está sendo guiada, sem saber, sem perceber, para esse lugar. O que te pede aqui, o que você tem que fazer é aterrar no corpo. A mente, ela é importante, as perspectivas são importantes, mas não sem o corpo. Porque você não pode viver só na mente. Desculpa a interrupção, um barulho muito alto. Voltando. As perspectivas são importantes, a mente é importante, racionalizar é importante, entender, nomear é importante, porém, não se pode viver só na mente. A gente é corpo, o ser humano é corpo, precisa aterrar, precisa estar presente no corpo, não dá para viver na mente, viver de projeções, você acaba que vive de ilusões na caverna. Então é preciso aterrar o corpo, viver no corpo, sentir o corpo. E isso é muito desafiador, porque isso envolve sentir insegurança, medo, mas sentir alegria, prazer, sentir empolgação. O louco vive no corpo. A selvageria vive no corpo. Há que se viver no corpo. O chamado é para viver no corpo. É para trabalhar a vida no corpo. A sua vida na mente, ela é muito doce, né? Refinada, tem um senso de completude, você se sente refinado, completo mentalmente, capaz, ágil mentalmente, bom com as ideias, com as palavras, com a comunicação. Né? O ar ele é fácil para você, mas a terra te chama.
E mesmo que hajam medos, vícios, dependências, né, é através do corpo que elas serão curadas e sanadas também. Não se preocupe, você está sendo guiada a algo grandioso, a uma nova chance de amar, a materialização de uma nova postura, um novo poder. Acho que é se apossar, o imperador fala muito de você se apossar da sua capacidade, se apossar dos seus dons, se apossar da sua sorte, se apossar da sua autoridade, né? Não precisar pedir permissão, mas sentir-se permitido por si mesma, materializando aí algo novo. E para muitas pessoas é sim um grande amor, rei de copas com 3 de ouros, né? Algo que a espiritualidade está preparando, construindo, colaborando, né? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado e eu desejo a todas uma boa sorte. A gente vai se ver logo. Tchau!